Olá! Hoje é a estreia do PodMed, o videocast do Medplex Eixo Norte, que é um canal aberto para falarmos sobre saúde, bem-estar, negócios, inovação e muito mais, sempre com os profissionais que atuam aqui no Medplex Eixo Norte. Sou Laura Medina, jornalista, e o nosso primeiro bate-papo é sobre gestão de condomínios de alto padrão, especialmente na área da saúde. E quem fala sobre esse assunto é Fábio de Mello, ele que tem uma larga experiência nesta área, é diretor da Banca de Síndicos, é também síndico do Medplex Eixo Norte desde 2019 e especialista em implantação de condomínios. Seja muito bem-vindo, Fábio, porque é um assunto que muitas pessoas acham assim, ser síndico... é ser síndico, qualquer pessoa pode, mas não, tem uma complexidade muito grande nesse trabalho e eu quero que tu possa então nos contar, falar sobre isso. Obrigado, Laura, por estar aqui com vocês. Na verdade, as pessoas têm esta interpretação equivocada sobre este assunto, na verdade, porque o trabalho é feito e direcionado para aquele condomínio. Então, a execução do trabalho é profissional no momento em que tu destina o teu tempo do teu dia de trabalho para aquele condomínio. Então, tem diversas ações que são preparadas para que aquele condomínio tenha a sua vida condominial fluindo de forma tranquila e transparente, e que não seja aquela situação mais amadora de que fica na tentativa e erro, né? A gente consegue ter um funil para ter muito menos situações ruins e poder atender as demandas, e aí depois dessas demandas diárias atendidas consegue buscar também inovações, mercados, pesquisas no mercado de novas tecnologias para que o condomínio consiga ir evoluindo com aquela comunidade condominial. Bom, administrar um condomínio é como administrar uma empresa. Na verdade, uma empresa com muitos sócios, né? Porque cada sócio é dono de uma fração. Então, se eu tenho um condomínio de 200 unidades, eu tenho 200 sócios no mesmo condomínio. Mas a gente tem algumas regras na legislação e também tem algumas formas que a gente trabalha nas assembleias de condomínio que vão trazendo para esses condôminos a certeza de que aquela gestão está sendo bem feita pela sequência de processos, procedimentos, tem toda uma governança, né, envolvida num condomínio, ainda mais um condomínio desse tamanho, que tem diversas situações específicas, como as normas legais muito mais apuradas em função de ser um condomínio voltado à saúde. Então a gente tem uma equipe, tem um back-office que funciona muito bem, que está aqui todos os dias e que consegue trazer essa tranquilidade para o síndico poder buscar, assim, a melhoria e a evolução do condomínio. A Banca de Síndicos atua não só no condomínio, como aqui o Medplex Eixo Norte, que é voltado para a saúde, mas também tem áreas de negócios, mas tem outras áreas que vocês atuam? A Banca de Síndicos hoje atende um ramo muito grande de condomínios comerciais, residenciais, mistos, somente para a área da saúde, condomínios somente para idosos, condomínios voltados mais a Airbnb. Então cada um deles tem o seu formato de trabalho e tem a sua metodologia de organização. Então a Banca de Síndicos hoje abrange todos os ramos de condomínios, quase todos, que dispomos em Porto Alegre, para poder ter essa qualidade e também essa variedade de condomínios traz também um crescimento da empresa, porque são buscas de novas tecnologias, busca de inovação, qualificação dos procedimentos. Então, a forma de atender cada um é diferenciada, porque a gente diz que mesmo sendo parecidos, cada condomínio é o seu condomínio. Então, cada condomínio tem a sua vida, cada condomínio tem a sua forma de tratar, cada condomínio tem a sua comunidade condominial. Então, nunca é igual. Pode ser parecido, mas nunca é igual. E aí a gente traz esses processos que dão certo em outros condomínios para adequar aquele condomínio que está necessitando desse atendimento. Nesse caso aqui do Medplex Eixo Norte, tem uma complexidade, porque envolve a área da saúde. Então, são obrigações legais, tem questões relacionadas também à RDC 50 da Anvisa, que precisam ser atendidas, fora duas torres, uma totalmente voltada para a saúde, tem recolhimento do lixo hospitalar. Bom, aí tem toda uma área também de lazer, estacionamento rotativo. Enfim, são inúmeras necessidades. É que existe uma rede de serviços vinculada ao condomínio. E essa rede de serviços vinculada ao condomínio é um contrato com cada fornecedor que a gente tem que estar sempre
controlando para funcionar. Então, assim, seja a questão do estacionamento, seja as manutenções obrigatórias do condomínio, como limpeza de caixa d'água com certificado, o recolhimento do lixo, que tem um decreto do CONAMA, que tem que seguir a regra de lixo, então tem um recolhimento especial. Se a gente muda ou tem mais áreas da saúde, cada área da saúde tem um tipo de lixo diferente, tem cores diferentes, e o recolhimento ele é certificado, esse recolhimento. Além disso tudo, tem a manutenção específica, geradores, bombas, ar-condicionado, exaustão dos corredores, limpeza, controles de acesso. Então o condomínio tem jardim, que é o jardim lindo, tem um espelho d'água, e também tem as áreas aqui de uso dos condôminos, como o salão gourmet, as salas de reuniões e o auditório. Então cada um desses tem o seu formato de atendimento, tem o seu procedimento, o seu processo tem que ser seguido para que tudo ande de uma forma tranquila. A gente fala na Banca de Síndicos que o slogan principal é que a gente busca o bem-estar dos condôminos. E o bem-estar do condômino está sendo bem atendido, ou seja, ele saber que o condomínio está sendo bem cuidado, mas ele não está tendo que acompanhar diariamente o condomínio. É interessante, né? Porque ele funciona perfeito, tá tudo ok. Mas se tem um detalhezinho, uma falha, aquilo ali é visto. E às vezes quando funciona tudo perfeito, tá tudo naturalizado, né? É uma criação também de uma governança, né? A gente tem no condomínio uma governança. E aí nisso tem gestores, supervisores que fazem esse trabalho fluir de uma forma mais tranquila. Então as pessoas acabam não vendo esse back-office, mas ele é fundamental para que o condomínio mantenha o padrão de atendimento, mantenha a qualidade dele e assim a gente tenha mais condôminos e as pessoas mais tranquilas e se sentindo melhor onde estão. Fábio, qual é a capacitação que um síndico precisa ter para administrar um condomínio de alto padrão, especificamente na área da saúde? Não existe uma legislação específica que fale de capacitação de síndicos, até tem um debate sobre a regulamentação da profissão. Eu tenho os meus argumentos sobre isso, é um assunto muito grande para a gente tratar aqui. Mas eu entendo que o síndico tem que ter algum preparo, alguma graduação. Hoje em dia, qualquer pessoa acima de 18 anos pode ser síndico. Mas nós buscamos essa graduação. Hoje, na Banca de Síndicos, os 2 sócios são advogados, especializados em imobiliário, especialistas em condomínios, que trazem esse arcabouço de informações e uma consultoria mais preparada para cada condomínio. Então, sendo advogado, facilita muito. Mas o síndico também tem que se unir a uma turma, eu digo assim, tem que ter um time. Então tem que às vezes ir com o advogado, tem que às vezes ir com o engenheiro, tem que às vezes estar munido um auditor. Então o síndico tem que se preparar com uma turma de pessoas que possam ter a qualidade do atendimento e possam vir a contribuir com essa gestão. Atender essa complexidade toda, conta aqui pra gente, te exige o quê? Exige bastante tempo de trabalho, é uma dedicação muito grande. O síndico tem que estar dedicado e atento. Eu, quando estou no condomínio, eu faço vistoria sempre na vinda do condomínio, apesar de ter uma governança, ter pessoas cuidando disso, tem que ter o olhar do síndico no dia a dia do condomínio. Então, por exemplo, eu olho inclusive a limpeza, a organização, a manutenção do condomínio, porque a responsabilidade é minha como síndico. Eu crio todo o formato de procedimentos e processos para que as coisas funcionem sem estar 100% presente. Mas a dedicação do síndico ela é 24 horas. Eu digo sempre para as pessoas que meu telefone está ao lado da minha cabeceira à noite, entende? Vai tocar algumas vezes. A gente tem que criar situações para que estejam tranquilos os condomínios que não precise ter isso. Mas eu sempre estou de sobreaviso. E aí essa é uma dedicação muito importante. Mas eu acho também, Laura, que o mais importante, além do bem-estar dos condôminos, é a busca do cuidado com as finanças do condomínio. Porque é o dinheiro, a gente está trabalhando com o dinheiro das pessoas. É muito importante falar isso, eu não vejo os síndicos dizerem sobre isso. Então a gente faz planilha financeira mensal, rúbrica por rúbrica, aonde tem descrição de o que faltou, o que sobrou daquela previsão orçamentária do mês, por que teve essa alteração, por que não se tornou linear o condomínio. Então a preocupação também com o dinheiro, a verba, o dinheiro dos outros, a previsão orçamentária de quem está nos trazendo esse condomínio. Então para mim é muito importante cuidar das finanças, porque como eu falei antes,
nós temos aqui, todo mundo é sócio, né? Todo mundo é dono de uma cota-parte. E aí essa cota-parte tem que ser bem cuidada, as pessoas têm que estar tranquilas de que eu estou investindo nos melhores procedimentos, de que eu estou investindo nos melhores valores, de que eu estou fazendo orçamentos e de que eu estou ali barganhando com os fornecedores para que a gente tenha redução de custos e consiga fazer mais coisas dentro daquele valor que está entregue todos os meses. Sim, sem dúvida nenhuma. E com certeza, assim, vocês dão essa segurança para quem está aqui no Medplex Eixo Norte. Bom, além desse cuidado, dessa atenção à administração, né, da parte toda física, financeira, tem também a questão das pessoas. Administrar relacionamentos, seja com o público interno, seja com o público externo, seja com o entorno. Eu gostaria que tu pudesse nos falar um pouco sobre isso, a importância, né, relacionado ao cuidado com as pessoas. O síndico hoje em dia, o síndico do futuro, ele tem que gerir pessoas. Ele vai gerir pessoas no seu âmbito todo de gestão. Então, quando a gente fala que é especialista em implantação de condomínios, a gente entende que são vários participantes de um mesmo negócio. Então, tem a construtora que entregou o condomínio, tem os condôminos, tem um conselho, tem um administrador e tem um síndico. E quem capitania todos esse debate, todas essas soluções é o síndico. Então, ele tem que poder se relacionar muito bem com as pessoas. Então, a gente aprende a ler um pouquinho, aprende a ler as pessoas, aprende a interpretar as pessoas e aprende a antecipar as necessidades de cada um. Então o síndico trabalha muito com pessoas, o síndico vai trabalhar com o condômino, vai trabalhar com o prestador de serviço, vai trabalhar também com a comunidade condominial, mas também a comunidade ao redor, como a Laura disse, porque a comunidade ao redor ela é muito importante para toda a manutenção. Por exemplo, eu tenho um problema com o vizinho, alguma situação limítrofe entre o meu vizinho e eu. Então eu tenho que respeitar esse vizinho de alguma forma, eu tenho que entender o que está incomodando a ele, mas eu também tenho que tratar com ele quando eu precise dele também. Então é uma relação muito próxima com todo o entorno. Um condomínio, por exemplo, como o Medplex Eixo Norte, que ele é muito grande, ele tem vários lindeiros, né? Vários vizinhos, e a gente também tem que poder trabalhar com esses vizinhos de forma tranquila. Porque um prédio comercial, por exemplo, eu vou fazer uma obra, no prédio comercial eu posso fazer obra de noite, mas eu tenho um prédio residencial com diversas torres ao lado, então eu não posso lá às 10 horas da noite estar quebrando parede. Então a gente tem que ali conversar com o condomínio, tem que entender os horários, tem que jogar um pouquinho com cada um. Mas também o mais importante na gestão do dia é que cada pessoa tem a sua vontade, as suas necessidades, as suas intenções para aquele condomínio do qual ela investiu, ou que ela está trabalhando, ou que ela mora. Então a gente também tem que tentar entender essa pessoa e poder atender ela dentro das necessidades. Mas o síndico tem que aprender a dizer não bastante. Então, isso é importante. Dizer dar não limite. E dar limite é fundamental para que porque quem não está ali possa se sentir seguro de que não vai chegar no condomínio e vai ter uma liberalidade ou uma falta de cuidado. Não tem que cuidar do todo, então a gente tem que dizer sim e não para todo mundo. Sim, são regras que precisam ser bem esclarecidas, né, para que as pessoas possam viver. Enfim, é difícil, cada pessoa tem a sua subjetividade, as suas questões individuais, e lidar com isso realmente. Não, e tem as perspectivas também, né? Quando eu vou adquirir um imóvel, eu estou adquirindo um imóvel ou para morar ou para trabalhar. Então eu tenho toda uma expectativa criada dentro daquele imóvel que a gente tem que atender. E aí às vezes tu compra acreditando em alguma coisa porque tu tá ali empolgado com aquilo, quando tu chega no condomínio não é bem assim, ou tu não entendeu. Então tem um kit de boas-vindas no condomínio que nós projetamos para que tenham todas as informações, para que a pessoa não diga que não foi avisada ou informada ou não entendeu. Então, a preocupação em atender bem o condômino e explicar para ele como funciona o condomínio é muito importante. Por exemplo, o condomínio da saúde tem uma restrição, a gente só pode atender aqui ramos da saúde. Então, eu não posso pegar no condomínio da saúde e montar um escritório de advocacia. Tá, mas eu comprei, é meu. Sim, o senhor comprou, mas o senhor tem uma convenção e o senhor tem que respeitar aquela convenção. Então, é uma interface que é muito legal, é a parte que eu mais gosto do condomínio, que é tratar com pessoas, mas ela é bem desafiadora. Muito desafiadora, sem dúvida nenhuma. Bom, tem a ala de negócios, então tem salas apropriadas para isso também, aqui dentro do Medplex Eixo Norte. É interessante, assim, a gente vê que estudos mostram que as pessoas que são que têm uma relação com o outro de uma forma mais positiva, sem dúvida nenhuma, são mais felizes, mais saudáveis e torna tudo mais fácil também. Como é que trabalha essas questões assim aqui dentro? Aquilo que eu disse,
Eu consigo, e nós criamos na Banca de Síndicos um formato de atendimento mais tranquilo. Eu não acho que a palavra humanizado é mais perfeita, porque são relações humanas, né? Mas mais próximo do cliente. Como é mais próximo? É atender os desafios do dia a dia de uma gestão, todo o back-office daquela gestão, e aí poder tratar com os funcionários e os colaboradores do condomínio de uma forma muito clara também. Então eu sou uma pessoa muito tranquila, eu cobro o andamento do trabalho, eu dou atenção, eu dou espaço, eu deixo com que eles produzam, mas tudo tem que estar sempre na ordem que a gente entende que seja mais correta para que o condomínio funcione. Então é uma engrenagemzinha que tem que funcionar várias engrenagens juntos para que a máquina toda, o motor todo possa dar andamento, né? Então a gente entende hoje que no 3º ano do condomínio Medplex a gente já tá voando bem, já levantou voo, está voando bem, já está lá tranquilo e está levando o condomínio para a busca de novas tecnologias e qualificações. Mas o espaço, o formato de governança da Banca de Síndicos, ele é um espaço tranquilo. A gente sempre criou na Banca de Síndicos um formato linear que eu chamo de colaterizado. Todos os colaboradores da empresa entendem o que está acontecendo em todos os formatos e podem acompanhar tudo. Eles têm muito poucas restrições de acesso dentro da gestão, da forma de governança da Banca de Síndicos, porque quando eu não estou lá, eles precisam estar me ajudando. Então eles precisam entender o que acontece. Então a gente faz, por exemplo, toda semana reuniões de alinhamentos, a gente faz visitas nos condomínios novos para que eles entendam o desafio daquele condomínio, a gente faz trocas de informações. Olha, eu tive um desafio X no condomínio, eu quero trocar com vocês e eu quero ouvir vocês se vocês fariam diferente. Então essa qualificação da equipe faz com que a gente consiga extrair o melhor de cada um. Mas tudo isso tem que ser feito também com amor, com carinho, com dedicação. Então a empresa ou o condomínio sempre visa lucro. O condomínio não tanto, mas a empresa visa lucro. Mas a gente pode visar o lucro com amor e com boas práticas. E esse é o DNA da Banca de Síndicos. Sempre foi e a gente sempre teve esta vontade. Os pilares mais importantes da Banca de Síndicos é fazer o trabalho com amor. Sim, porque esse público interno que trabalha, que atende também esse outro público interno, que atende esse público também que chega até aqui, são vários stakeholders que vocês atuam, né? É que o primeiro ataque, né? A gente fala que o primeiro ataque, quem atende o condômino, se ele está feliz ou se ele está descontente, é a equipe que está no condomínio. Se a equipe que está no condomínio não está preparada e não tem o meu trabalho por trás, eles não conseguem ter a segurança de poder atender aquele condômino, mesmo no maior desafio que seja. Então, a preparação com eles é muito importante. Por exemplo, numa assembleia, inicia uma assembleia, eu faço uma simulação de assembleia. Então a gente está no condomínio à tarde, antes da assembleia, e a gente faz uma simulação. Eu coloco eles para apresentar a assembleia e pergunto para eles várias perguntas de forma rápida e fazendo a contestação, fazendo com que eles entendam. Quando chega na hora da assembleia, eles já estão preparados para atender aquele condômino. Quando aquele condômino vier com alguma dúvida que seja mais difícil ou mais desafiadora, eles vão estar preparados para poder atender melhor aquele condômino e eu também vou estar. Então a preparação é junta, porque a gente capitania isso aqui, capitania o condomínio, mas a gente não sabe tudo. Então a troca com o colaborador é muito importante. O que tu faria nessa situação? Me trazem uma demanda. Tá, e qual é a tua opinião? O que tu faria sobre aquilo? O que tu vai dizer para mim se eu não estivesse aqui? Então essa troca ela é muito rica. E aí ela traz uma sinergia muito grande entre as pessoas e uma tranquilidade. Eu posso não estar em Porto Alegre e eu sei que o condomínio está em andamento. Eu recebo uma ligação de um condômino, eu já sei se ele falou ou não falou com o pessoal aqui do condomínio. Porque a forma com que ele fala comigo, eu já sei se ele falou ou não. Ou o pessoal já me avisou antes que alguém vai ligar. Então, a pessoa consegue ser atendida mais calmamente, né? E o síndico tem que ter uma inteligência emocional muito grande para não receber alguma crítica e responder no mesmo momento. Ele tem que saber processar esse momento e trazer ao condômino uma solução. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, quero dar os parabéns pelo trabalho tão eficiente aqui e voltamos a falar em um próximo momento. Foi nossa estreia, que nós teremos aqui vários assuntos abordando aqui, porque cada profissional que atua aqui dentro tem a sua qualificação, tem muito a nos falar
Então essa é a nossa ideia aqui no nosso PodMed, o videocast do Medplex Eixo Norte. Quero agradecer imensamente você que nos acompanhou até aqui. Agradecer ao Fábio. Obrigado. Até mais. E tchau, tchau. Até a próxima.